Show! A gente retorna com muito vapor, sem mais delongas. Já explicamos como funciona. Quem tiver alguma dúvida de como funciona o Mentorizar, pode me perguntar depois, ao final dessa gravação, ok? A gente já explicou o cronograma, que foi isso aqui, né, como vai ser, e eu expliquei a divisão dentro da aula, né, dentro do Drive. E aí a gente vai fazer agora algumas questões, porque não existe aprendizado se não tiver exercício, não é isso? Então, antes da gente fechar esse assunto, eu só quero externar para vocês que a mentoria individualizada ela tem alguns pilares, né? O material direcionado, o estudo ativo, né? A revisão planejada e a construção de questões. Se você não segue exatamente o que eu estou explicando, né, esses pilares, tudo vai ficar mais difícil para você. Então, o que eu sugiro para você? Né, que você tente acompanhar a mentoria a partir do que eu estou expondo lá no Drive. Não sai se aventurando, né? Oi, Mayara, boa noite, Mayara. Não sai se aventurando, abrindo qualquer pasta, não seguindo essa ordem aqui, tá bom? Porque acontece isso, o aluno, às vezes, ele entra aqui em tendência, mas ele não assistiu a aula de explicação da mentoria. Ele entra agora na mentoria e acha que vai conseguir acompanhar. Para ele conseguir acompanhar, ele pode até pular 1 e 2, mas ele não pode pular a parte de sondagem e explicação de como funciona, tá bom? Senão vocês já até me assoberbam, né, de muita resposta que já está ali no vídeo. Tem aluno que entra na mentoria e fala assim, professor, como é que funciona a aula gravada? Aí eu fico, nossa, será que ela não viu o vídeo? Porque eu gasto uma energia produzindo esses vídeos para facilitar a vida de vocês, tá bom? E a menina também, obviamente. Imagina dar conta de mais de 20 e poucos alunos perguntando ao mesmo tempo. Bom, vamos que vamos. Então, eu estava explicando sobre como funciona a mentoria, né? A partir desses pilares que estão aqui delimitados e também as metas semanais e diárias que a gente vai colocando. Uma das metas é construir no mínimo 5 questões, não é isso? No mínimo 5 questões para vocês se forçarem a manter ali o contato com o assunto. E está funcionando, não é isso, Rafael? Você está se forçando bastante. Eu tô, mas é difícil para quem não tem esse costume. Mas depois você vê que tu tá estudando, você não tá fazendo uma questão solta, porque você fica, para fazer essa de tendência, fica lendo, relendo, porque é um conteúdo que para mim já é mais difícil. Sim. E aí você vai, daqui a pouco você vai pegando a malícia de transformar essa dinâmica de questões no estudo ativo. E isso aí, gente, é o que tem de mais moderno, é o que vocês vão aplicar e vão entender melhor na aula de metodologia ativa. Vocês vão ver como que eu posso consolidar isso. Eu sempre dou essa dica. Quer entender sobre metodologia ativa na hora da prova? Não lembrou? Lembra do mentorizar, lembra da mentoria. Tudo que a gente aplica na mentoria, a gente usa essa coisa da metodologia ativa, do estudo ativo, né, da busca pelas questões. Então, se alguém tem alguma dúvida? Não? Eu perguntei isso lá no outro bloco, ninguém falou nada. Então, vamos embora. Então, vamos que vamos. Vamos lá. Aqui já falei, né? Então, depois vocês podem dar uma olhada. Inclusive, vou deixar um tempinho aqui, pause o vídeo, né? Veja esse vídeo aqui com calma. Essas datas, essa ordem, ela pode ser alterada. Vocês já sabem que eu já fiz algumas mudanças. Como eu disse aqui na observação, as datas e os conteúdos é só para a gente ter uma ideia de como vai ser. Mas eu posso trazer um conteúdo para cá, antecipar outro, mas eu sempre vou falando isso e não vai ser em cima da hora, não. Sempre com pelo menos um mês de antecedência. Vai depender do fluxo de gravação, né, que eu vou tendo e dos meus professores também. Mas a gente vai conseguir, até dezembro, manter isso aqui. O que pode acontecer é a gente antecipar a LDB. Mas aí eu vou avisando a vocês. Bom, a aula da semana que vem, já vou falar logo aqui para ninguém me perguntar no final. A aula da semana que vem, aproveita o seu celular aí agora, já puxa um QR Code, olha só como está ficando dinâmico isso aqui, né? A aula da semana que vem vai ser no canal, presta atenção. A aula da semana que vem vai ser só resolução de questões inéditas que a gente não vai falar aqui hoje, tá? A gente vai falar sobre essa aula lá no canal do Paulo, de Tendências Pedagógicas, no canal do professor Paulo Araújo. É o canal Espaço Pedagógico. Então, você que está assistindo esse vídeo, é só apontar o seu celular para esse QR Code aqui, ó, que você vai direto para o canal do YouTube, onde vai acontecer a aula na semana que vem, às 8 horas. Então, a mentoria vai acontecer ao vivo no canal do YouTube dele. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, aqui está o QR Code do meu canal, do Mentorizar. Tem aulas gravadas lá, inclusive uma aula com o professor Paulo, a aula anterior que a gente fez, né, com ele sobre PVP e planejamento. Entre outras questões, tem questões
resolvidas da VUNESP, tem aulões, né, que outras pessoas já até pagaram, né, para poder ter acesso. Eu fui fazendo alguns compilados e colocando lá, tá bom? Então tem muito conteúdo gratuito lá. Então, se você quiser estudar, vai lá no canal do YouTube do Mentorizar que você vai conseguir. Bom, vamos fazer hoje algumas questões, não são muitas. A maioria eu trouxe do banco de questões de vocês ou adaptei. Então, esse é o momento em que a gente vai fazer esse estudo aqui ser mais ativo. Alguém quer ler essa questão? Eu comecei com algumas questões maiores, depois eu vou fazendo algumas questões mais simples. Vamos lá? Ninguém vai ler, né? Tá todo mundo aí triste. Vocês estão por aí, né? Diga para mim pelo menos isso. Eu leio. E... As escolas que adotam a pedagogia montessoriana apresentam algumas características interessantes. Quando pensamos no papel do professor durante o processo de ensino-aprendizagem, logo imaginamos alguém no centro desse processo, conduzindo seus alunos com o seu conhecimento. Além disso, a estrutura escolar também é bem marcante, com carteiras enfileiradas e um quadro na frente. Contudo, nas manifestações da prática escolar montessoriana, podemos observar a atuação docente, por exemplo, mais ligada à mediação como forma de promover a autoaprendizagem. Os alunos têm a liberdade de construírem suas próprias trajetórias formativas, de forma a aprender fazendo. Nesse sentido, qual tendência pedagógica condiz com essa prática escolar? E aí, o que vocês acham? Que tendência pedagógica condiz com essa prática escolar? Gente, essa questão é uma questão que o Felipe fez, ele está trazendo muito perfil de questões do Pedro II, sabe? Ele tem se baseado muito no perfil do Pedro II. Inclusive, ele pediu para falar isso, né? Ele sugeriu a gente fazer questões discursivas. Eu prefiro que não façamos nesse documento, né? Então, a gente pode abrir um outro documento mais para frente, só para questões discursivas, porque aí a gente perde um pouco a proposta, né? Porque ele tem um foco Pedro II, mas nem todo mundo tem. Então, eu acho melhor a gente manter essa pegada de questões de múltipla escolha, e aí talvez a gente... Eu vou trazer algumas questões discursivas também, de concursos que caíram, né? Para a gente poder ver como que isso aparece. Mas como a gente não está no assunto que cai, né, principalmente BNCC, sim. BNCC, planejamento, cai muito em questão discursiva. Mas eu não queria abrir esse leque. Eu acho que a gente tem que manter esse foco com alternativa. Para vocês focarem em pensar nas possibilidades que a banca vai colocando, como nessa questão. O redator, né, o construtor aí da questão, ele pensou em retratar um cenário dessa escola aí, de uma prática pedagógica, e pergunta a qual tendência pedagógica condiz, né, essa prática escolar. O que vocês acham? Está com cara de quê? De tradicional, de renovada progressivista, libertadora ou tecnicista? De B. De B de bola, né? Renovada progressivista. Perfeito, é isso aí, resposta correta. Como você conseguiu chegar a essa conclusão, que era a letra B, e não a letra A, C ou D? Lembrando de duas coisas. Uma que você falou tanto no vídeo, quando você vê Montessori, lembra disso! Maravilha! E a outra é que a trajetória formativa, né? As meninas que responderam aí no privado, Johnny não consegue ver o bate-papo agora. Eu não consigo. Para eu ver, eu tenho que tirar daqui do slide, gente. Vocês me perdoem, eu posso até fazer isso, mas aí vai ficar ruim para vocês, porque vocês vão acabar vendo as respostas aqui, tá? Por isso que eu peço sempre para botar falar no áudio. Ou então, quem estiver falando aí, pode ir falando para mim o que o pessoal colocou. Deixa eu só fazer uma consulta aqui. Tá vendo? Renovado. O pessoal está acertando, legal. Show. Mas aí eu peço que vocês falem no áudio, porque quando eu projeto o slide, eu fico sem a visualização. Tá bom? Então é isso aí mesmo. Montessori, John Dewey, está tudo ligado à escola, né, à tendência renovada progressivista, né, a tendência renovada pragmatista, ou tendência renovada diretiva. Né? São os vários nomes que, inclusive, tem lá nos mapas mentais para vocês estudarem,
Então, eu falei muitas vezes isso no vídeo. Falou em Montessori, essa ideia de aprender fazendo também aparece no vídeo, nos slides, né, nos mapas mentais. Tem outros elementos aqui também, tá bom? Muito bom, gostei de ver. Deu para esquentar os motores. Agora vamos para mais uma. Os procedimentos didáticos, a competência na matéria, as aulas, os livros, tudo tem pouca importância face ao propósito de favorecer a pessoa num clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. Este trecho se refere ao papel da escola em qual tendência? E aí, gente? B. Alternativa B. B de bola? É isso? Alternativa B. B de bola. Se foi B de bola, você acertou, tá? B de bola, exatamente. Por quê? A ideia de autodesenvolvimento traz a ideia de renovada não diretiva, não é isso? De realização pessoal. Alguém lembra do autor que está ligado a essa tendência? Carl Rogers. Carl Rogers, isso aí, tá bom? Carl Rogers é uma referência no que diz respeito a essa tendência. Então, falou em autodesenvolvimento, realização pessoal, uma educação tal como uma terapia, né? Mais focada nos aspectos psicológicos ali, né? Então, eu falei muito isso no vídeo, expliquei bastante. É uma questão que não dá para errar, tá bom? Se aparecer na sua prova, você já vai matar isso aí, beleza? Mais uma. Deixando vocês lerem, tá bom? B. B de bola? Quem falou? Eu de N é B de bola. Exatamente, exatamente. Porque dentro do bloco das tendências ligadas com uma visão mais crítica, a gente tem três. Alguém lembra das três? Uma delas é a libertária. Quais são as outras duas? Libertadora e crítica social dos conteúdos. Perfeito, isso aí, tá bom? Exatamente isso. E aí você sabe que o bloco das visões críticas, né, das pedagogias progressistas, a gente tem essas três opções. Tem mais gente querendo entrar aqui agora. Oi, Amanda, seja bem-vinda, tá? A gente está fazendo umas questões aqui de tendência. Vamos lá. Então, eu estava explicando que no bloco das progressistas tem três tendências: libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. E já no bloco das pedagogias, né, da pedagogia acrítica, né, uma visão mais acrítica, a pedagogia liberal, a gente tem quatro tendências. Quais são elas? A tradicional. Alguém pode falar mais alguma? Tecnicista, Tecnicista. Progressivista. escola novista, Escola novista ou renovada diretiva, ou renovada, né, ou progressivista. E a renovada não diretiva. Então, você tem a tradicional. Aí você tem uma virada, né, querendo negar todos esses métodos tradicionais. São as renovadas. As renovadas diretiva e não diretiva. Tá? A diretiva, que também é chamada de progressivista, pragmatista, né, escola novista, tem vários nomes, e a renovada não diretiva, que é de Carl Rogers. E, por fim, a tecnicista. Todas essas tendências têm em comum uma visão liberal, ou seja, uma visão acrítica da sociedade. É a síndrome da Gabriela. Eu botei a musiquinha para cantar várias vezes com vocês lá no vídeo que eu gravei na aula 3.0.
Deixa tudo como tá. Eu nasci assim, vou morrer assim. É a ideia da visão acrítica. Eu não quero transformação da estrutura social. São as tendências do bloco liberal, tá bom? Cuidado, porque a banca adora brincar com isso. Bloco liberal, então ela coloca libertária ou libertadora para você se confundir, tá bom? Então isso é uma boa pegadinha. Vamos lá. E eu também falei das semelhanças entre as tendências libertadora e libertária. E aí, a pessoa que fez essa questão fez muito bem. Isso aqui são questões que os alunos fizeram, tá? Eu fui só melhorando, adaptando ali. Marque a alternativa que não corresponde a uma semelhança entre as tendências libertadora e libertária. D, alternativa D. D de dado? É isso? D de dado? Sim. Isso, perfeito. D de dado. Deixa eu só acertar uma coisinha aqui, que eu estou ficando incomodado com essa tendência aqui em singular. Pronto. Exatamente isso, tá? A letra D. Por quê? Ambas trazem a ideia, né, do anti-autoritarismo, uma crítica nesse autoritarismo, né? E até porque quebra essa ideia de autoridade, né? Tanto a tendência libertadora como libertária, elas vão fazer uma virada de chave na relação de autoridade que existe com predominância na tendência tradicional, em que o professor é o centro do processo, o aluno ele é passivo, né? Então, ambas têm essa visão de anti-autoritarismo. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, gente. A valorização da experiência vivida, né? Até mesmo pela questão, né, do grupo, né? Da questão da coletividade, né? A ideia da autogestão pedagógica também é uma semelhança. Agora, o professor não é o orientador de um trabalho coletivo? Como que é assim que ele não é o orientador de um trabalho coletivo? Na tendência libertadora, a gente sabe que o professor ele é o animador daquele grupo. Ele vai usar o diálogo, né, assim como Paulo Freire fez, né, através de temas geradores, para fomentar, né, a relação ali, a construção do conhecimento. Então, na tendência libertadora, o aluno e o professor, eles ensinam e aprendem juntos, nessa relação de horizontalidade, né, de um trabalho coletivo a partir de um diálogo, né, estabelecido. Já na tendência libertária, o professor ele é orientador e o aluno reflete coletivamente, tá? Então tem essa relação de ser um orientador e o aluno refletir coletivamente, né, na tendência libertária. Tá muito centrada nessa perspectiva do coletivo, né, a tendência libertária, tá? Experiências anarquistas foram dando, né, essa visão para essa tendência aí, tá bom? Uma coisa que acontece muito, gente, deixa eu só voltar aqui, ó. Tá vendo aqui a ideia de autodesenvolvimento e realização pessoal? É renovada não diretiva. A banca gosta de fazer você se confundir renovada não diretiva com libertária, tá? Então tomem cuidado com isso também. É uma boa dica que eu estou dando, tá? Manter bem delimitado ali na sua mente essa diferença entre libertária e renovada não diretiva. É só lembrar do Carl Rogers e a tendência libertária lembrar de experiências anarquistas, que aí não tem erro, tá? Não tem erro mesmo. Essa daqui é uma boa questão que o Felipe trouxe, inclusive foi uma inovação. Foi a primeira vez que alguém trouxe imagens para as questões. Eu achei genial. Né? Eu coloquei, inclusive, lá que estava excelente. Essa questão é muito boa e uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né, gente? Deixar vocês olhando, admirando, contemplando, depois respondendo. E aí, você já tem alguém para responder aí? Vou chamar um nome, hein? Vou chamar uma convidada. Brincadeira, gente. Só para fazer vocês interagirem um pouco mais. C, tecnicista. Perfeito. Por que você acha que é tecnicista? Por conta das tipo as máquinas aí na imagem. As máquinas.
Mas qual foi a associação que você fez das máquinas com a tendência tecnicista? Só para eu entender o raciocínio que você fez. Tá difícil explicar? Também da repetição lá Isso, do aluno. do trabalho de repetição mecânica, isso aí. Trabalho de produção em linha, de uma produção para massa, né? É a ideia que está delimitada na tendência tecnicista. É exatamente isso, tá bom? Na tendência tecnicista, a gente tem toda essa visão, uma repetição mecânica, né, da eficiência, da eficácia. A ideia é que a escola seria essa produção, né, em massa, né? Estaria preparando esse trabalhador, esse indivíduo, né, de modo fabril, né, de modo em massa, em grande número. Muito interessante essa imagem e bem interessante para a gente poder analisar, né? É muito comum a galera ficar na dúvida. Essa questão eu não considero uma questão difícil. Não considero. Tá? Tem questões mais difíceis sobre tendência tecnicista,